Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vamos lá. Mais um dos grandes ministros apontados pelo Trump, que é o Robert Kennedy, né? Que é o cara da ciência e da saúde, desse tipo de coisa. É uma escolha controversa, né? Principalmente se você é um leitor ávido do New York Times, assim, pro establishment, com certeza, é muito controverso. Tanto que vale a pena comentar, né? Com certeza. Mais um episódio sobre a administração do Donald Trump. Exato. Boa. Mas eu acho que alguém tinha pedido pra gente falar do Sim. RFK, né? Então... Exato. E aí, pra quem não sabe, o nome dele é Kennedy, porque ele é da família Kennedy, então ele é Filho, né? sobrinho do Kennedy que foi presidente. Ele é filho do Robert Kennedy, que morreu em circunstâncias bem esquisitas em 68, né? Como candidato também, não? Como candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Ele era um candidato nessa eleição agora, caso você não estivesse acompanhando antes. E aí, quando estava o Joe Biden, ele estava com 15% das intenções de votos, né? Então ele, 15% faz estrago. Dado que nos Estados Unidos nem tem segundo turno, é meio que um turno só. É. E aí, só que ele, quando o Joe Biden saiu e tal, ele começou a cair. Ele estava na casa dos 5%, o que já é o suficiente para virar a eleição, tranquilamente. Uhum. O resultado da eleição nos Estados Unidos foi menos 2% de diferença. E aí, ele ofereceu, ele chegou para Kamala e para o Trump e falou, olha só, eu tenho 5%. O que você me dá para eu te dar os meus 5%? E aí os democratas falaram, vai catar coquinho. Seu maluco. E o Trump falou, cara, o que você quiser, sabe? E aí ele, foi literalmente isso, sabe? E aí ele escolheu o Departamento de... Departamento de Saúde, né? É como se fosse o Ministério da Saúde, porque nos Estados Unidos chama-se de secretaria e tal. Mas é isso. E aí vale a pena falar... E aí ele é controverso principalmente por causa da posição dele de vacina. A gente vai entrar nisso um pouco mais pra frente. Calma. Mas vale a pena falar sobre, cara, quem ele é, qual é a história dele, e como que isso é, tipo, uma mudança muito interessante na política brasileira, sabe? Que o Robert Kennedy, ele foi um democrata a vida inteira. Porra, olha o sobrenome Dele, ele é da maior dinastia democrata, assim, Não né? tem nenhum paralelo no Brasil. Eu tava tentando pensar assim, como se uma pessoa tivesse sobrenome Guimarães, né? Do início Guimarães. Neves, talvez. Campos, talvez. Mas pensa 10 vezes maior, entendeu? Como Exato. se fosse tipo João Campos, entendeu? Tipo João Campos, só que o pai do João Campos era o Lula, sacou? Não tem que sair E misturando morreu essas coisas. também, em circunstâncias ainda mais trágicas. Então, cara, Kennedy é um dos sobrenomes gigantescos do Partido Democrata, assim. Exato. E, cara, é paradigmático o Partido Democrata com aliança lá com os católicos, irlandeses, etc. O movimento de integração, né? Os movimentos de direitos civis também, dos negros, etc. Então, cara, a passagem relâmpago, né? Do tio dele, né? É paradigmático. É tipo Partido Democrata antes e depois, assim, né? Sim. Então, Kennedy ele foi um democrata pela vida inteira. Ele chegou a ter algumas controvérsias da vida pessoal. Então, aqui o New York Times fala vício e trauma, né? Então, as controvérsias da vida pessoal dele, aparentemente, ele chegou a ser viciado em heroína na juventude dele. Parece que ele injetou por 15 anos, cara. O que é, enfim, é meio da época, né? É bem triste, mas ele conseguiu se ver livre do vício. Ele também, aparentemente, traía a mulher dele serialmente. Enfim, isso é meio trágico, mas é tão escrachado que chega a ser engraçado. O tio dele era assim também, né? Sim. Supostamente, o Robert Kennedy tinha um caderno que ele anotava detalhes, assim, sobre os encontros sexuais extraconjugais, né, que ele teve. Enfim, e aparentemente tinha dezenas, se não centenas, entendeu? Então isso é bem esquisito, né? Ele é um cara... Caralho, centenas? Kennedy, mano. O cara é Kennedy. É. Mas o ponto é, depois dele conseguir se livrar do vício, etc., ele virou um advogado, então mais um doutor da lei aí. Ele era um advogado ambiental, especificamente. Então aqui você tem foto dele com a águia e tal. Nessa época ele tava usando heroína pra cacete, provavelmente. Sim. E ele famosamente lutou contra as empresas, se eu não me engano era a GM, que poluía o rio Hudson, que é o rio lá de Nova York. E o rio Hudson hoje em dia ele é limpo, né? Em grande parte atribuem as ações do próprio Kennedy como um advogado. Ele era muito celebrado na mídia de esquerda, né? Porque o cara ele é da família real. E ele trabalha na causa Mais nobre, que é ambientalismo. Então ele era muito celebrado. Na época do Obama, quando o Obama estava vindo para a Casa Branca em 2008 pela primeira vez, o Obama chegou a cogitar colocar ele como ministro do meio ambiente, né? O que seria análogo. Acabou não andando para frente e tal. Mas, segundo ele mesmo relata, a vida dele toda mudou quando ele era um ativista ambiental, né? Um advogado ambiental. E uma mulher chegou para ele e falou, Kennedy, eu vou te falar um negócio que vai destruir a sua vida, mas eu tenho que te falar, sou obrigado. Aí a mulher falou, o maior problema de saúde ambiental, de poluição que a gente tem hoje,
é a poluição de vacinas com, tipo, sei lá, chumbo. Eu não me lembro Metais exatamente o que pesados, é. né? Metais pesados e tal. E aí o Kennedy ficou tipo, não, caraca, Não me fala isso não me fala isso não. E aí a mulher tipo, deu um relatório de dezenas de páginas, ele leu os artigos científicos lá, ele ficou convencido e aí, desse momento em diante, foi ladeira abaixo. Tem um vídeo muito legal no canal do YouTube dele que ele narra a vida dele, que ele fala que lutar contra a GM, sabe, que era tipo uma grande empresa, que tinha um exército de advogados e lobistas, sabe, já foi duro. Só que foi incomparavelmente mais tranquilo do que lutar contra a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica faz tudo que a GM fazia, que é tentar destruir a reputação dele, perseguição legal, sabe? Tentar mudar a lei para destruir os esforços dele. Só que as indústrias farmacêuticas também tinham uma influência na mídia muito grande, porque lá nos Estados Unidos as empresas farmacêuticas, né, empresas de remédio, elas podem fazer propaganda na televisão. Diferente do mundo inteiro, basicamente. Os Estados Unidos é o único país que pode fazer isso. E tu pode comprar remédio sem receita, a moda cacete, né? Lá nos Estados Unidos eu compro remédio pra cacete. Então, mas aqui no Brasil. não, mas lá nos Estados Unidos tem bastante remédio que é só com receita também. Mas enfim, o fato é, as empresas farmacêuticas fazem propaganda na televisão, só que não é nem para vender os remédios. É mais para comprar as emissoras, é para comprar a mídia, para garantir que elas nunca vão criticar, entendeu? E que elas vão fazer o trabalho sujo delas em difamar os oponentes. Então, isso é o que o Robert Kennedy fala. Eu já vi várias outras pessoas que não tem nada a ver com ele falando coisas parecidas e parece plausível, né? É aquela parada, te exalta, né? Exato. E aí, a partir desse momento, ele foi taxado como um negacionista da vacina, anti-vax, blá, blá, blá. Eu acho que a terminologia certa para tratar o Kennedy é cético. Sim. Em relação à vacina, entendeu? É muito injusto colocar ele como anti-vax, porque ele não é tipo um cara que é contra vacinas no geral. Tipo, o que foi provado lá Sim. na França no século XIX não funciona. Não é isso o caso, entendeu? Exato. É, Ele tem uma... Enfim, cara, é complicado a gente falar sobre isso porque eu não sei absolutamente nada. A gente sabe muito pouco de biologia. Sim, meu interesse nisso é baixíssimo. Coisa de vacina e tal, eu não sei absolutamente nada. Então eu não sei dizer se o que ele fala tá certo ou tá errado, Nem sabe? eu também. E aí, enfim, essa é a grande controvérsia ao redor do nome dele, né? Principalmente vindo depois da pandemia do Covid, isso ficou em voga, assim, né? Principalmente cancelar as pessoas por causa disso. E aí ele virou um cara hiper controverso por causa disso. Mas essa não é a única pauta do Kennedy. O Kennedy, nesse artigo aqui, se eu não me engano, entra em detalhe. Ele tem um movimento ele meio que criou o próprio vertente dele do Make America Great Again, que é o Make America Healthy Again, né? Aqui o New York Times, o Google traduziu em português para tornar a América saudável novamente. É isso, né? Mas, mostrando o original em inglês, Make America Healthy Again seria o MAHA, sabe? E aí o grande ponto é, por que isso é uma mudança tão interessante de paradigma político? Porque, cara, primeiro, o Kennedy foi um democrata a vida inteira, os democratas eles eram os hippies, parece que ser anti-vax era uma coisa de democratas, nas últimas décadas sempre foi. Galera preocupada com poluição, com comida, etc. Sempre foi uma preocupação dos democratas. E agora o Kennedy, ele era o cara perfeito disso, agora ele pulou o barco e foi para os republicanos. E num momento muito interessante que é, cara, a pandemia do Covid... Isso é até chato de ficar falando muito no YouTube, porque o YouTube talvez boicote o vídeo. Por esses outros motivos que a gente tem um site independente, www.novosclassicos.com.br, você pode ver conteúdo lá, sem propaganda, sem censura, sem nada. Exato. Mas a pandemia do Covid desmoralizou muito as instituições de saúde pública. E por quê? Porque, enfim, teve toda a controvérsia da vacina, mas mesmo sem isso, cara, a resposta foi muito estranha. Teve negócio de, hora não é pra usar máscara, hora é pra usar máscara. Máscara feita em casa. Máscara feita em casa, máscara em 95. Você tem que se apartar 2 metros das pessoas. Mas de onde veio esse negócio de 6 metros? 2 metros, né? Seria 6 pés. Não veio de lugar nenhum. Até onde eu sei, a fonte mais provável de onde veio esse negócio de 6 pés é tipo de um trabalho de colégio. Que acabou indo de boca em boca, chegou no Anthony Fauci e ele falou, né? Que o Fauci era tipo czar da saúde americana. E aí Kennedy quer destruir a vida do Anthony Fauci, né? Além disso, lockdown. Pô, até que ponto tem que ser feito lockdown, sabe? Tem que fechar a escola. Pô, ficar botando as crianças pra terem aula no Zoom é bom pra elas. Ele teve muitas coisas contenciosas na resposta à pandemia e foi lidado pelo establishment de saúde da pior forma possível, que foi sempre apontando o dedo,
não ouvindo nenhuma crítica, xingando qualquer pessoa que se opunha a eles e fazendo coisas muito bizarras e quando alguém questionava, você ficava tipo, cara, você tá questionando porque você é um negacionista. Tipo, não, mas veja bem. É tipo, negacionista, sabe? Enfim, o ponto é, o sistema de saúde está extremamente desmoralizado e agora foi o momento que o Kennedy pulou o barco. Isso. E nem falando, a gente não tá falando nada sobre o mérito da vacina em si, que fica A extremamente gente não sabe claro. nada sobre isso. Eu não tenho o menor interesse, É isso, entendeu? você eu só é advogado, eu sou engenheiro. Eu caguei pra biologia, eu tô nem aí. Eu só queria que uma pessoa honesta me informasse, entendeu? Uma pessoa sem interesse escuso. E eu acho que o meu lugar é o lugar da maioria dos americanos também, que é tipo, eu não entendo, eu não gosto, eu só quero saber se eu posso tomar com segurança ou não. Eu quero alguém que não seja parte interessada me dando opinião. Isso é uma coisa que Anthony Fauci não podia oferecer, ele era a parte interessada. Que a mídia, de forma geral, não podia oferecer, porque era a parte interessada também. Robert Kennedy Jr. é um hippie, ele é basicamente um hippie, ele é um advogado hippie, tem vários desse tipo. São advogados anti-empresa, entendeu? Os caras só odeiam big business e eles ficam dificultando a vida das grandes empresas. Sem entrar no mérito. Antes ele atacava empresas automotivas, agora ele passou a atacar o ramo farmacêutico, entendeu? E tipo, ele é o catalista, né? É bizarro. Ele ter tido a sensibilidade de entrar, na minha opinião, se houvesse um fluxo inconsciente dos tempos, Robert Kennedy abriu bem os seus ouvidos e ele só entrou na administração do Trump, entendeu? Porque ele sabia que o ceticismo contra grandes negócios está lá agora, entendeu? A defesa do cara pequeno, do cidadão médio, entendeu? Working class, migrou, tá lá, entendeu? Antes eram os democratas. Em 2011 ou 2010, depois da crise de 2008, o partido que visava defender o cidadão americano médio dos big banks, né, dos grandes bancos, era o Partido Democrata. O Occupy Wall Street foi um movimento dentro do Partido Democrata. Agora, o Partido Democrata é o partido do big business. Exato. Financiado pelo big business, entendeu? Por que a Kamala não aceitou o Robert Kennedy, então? Porque o sobrenome dele é Kennedy. Ele é basicamente um advogado hippie, entendeu? Ele foi democrata a vida inteira. Democrata a vida inteira. Tipo, 60 anos sendo democrata. Por quê? Porque não dava, entendeu? Porque quem estava pagando pela campanha odeia ele, basicamente. Exato. E aí, cara, eu acho até interessante, porque mesmo ele se apoiando o Trump, ele ainda teve uma quantidade razoável de votos, né? Eu vou supor que não foi pessoas que, não ouvi, não entendi que era para votar no Trump, votei errado. Não, ele conquistou mesmo uma parcela da população. E esse ceticismo com a vacina espalha, né, arraiga para todo o establishment de alimentação nos Estados Unidos. Que eu acho que entra a parte mais interessante, que não deveria ser controverso para absolutamente ninguém. Não. E até o New York Times admite isso. Que eles ficam, tipo, ele tem um grande ceticismo com o establishment de saúde, mas, de fato, o establishment de saúde fracassou retumbantemente, né? Os Estados Unidos, se alguém defender que os Estados Unidos é um país saudável, sim, tipo, isso é um contrassenso absurdo, né? Os Estados Unidos é um país profundamente doente, né? Obeso, cheio de doenças crônicas e síndromes e contaminações e etc. É um lugar complexo, né? Faz o Brasil parecer, um Atlantis, assim, um paraíso. Né? Exato. E, cara, o Kennedy, ele quer reverter tudo isso, né? E vai na lógica de ir contra big business, né? Porque, por exemplo, quem que tá envenenando o povo americano e, por contrapartida, meio que o povo global também, né? Com comidas que fazem mal? São as grandes empresas, tipo a Coca-Cola, são os grandes produtores de açúcar. Nos Estados Unidos, curiosamente, tem um lobby gigante de açúcar, né? Não sei se você sabia disso. Tem o lobby do milho também, né? Corn, né? Mas é do xarope de milho, né? Sim, exato. Mas as empresas são empresas de milho. Aí, quem dera fosse da boa e velha espiga de milho, entendeu? E aí, outras coisas, tipo McDonald's, sabe? Esse tipo de coisa. E, porra, o Kennedy vai lutar contra tudo isso. Tem como falar que tá errado? Sabe? Muitos americanos, exato, né? Muitos americanos relatam que quando o americano não consegue ir para a Europa, né, com relativa facilidade, ter o dinheiro, eu vou lá, como, me sinto melhor, fico melhor, etc. E, é porque tem uma série de regulações lá na Europa que são protetivas em relação à qualidade do alimento que não existe nos Estados Unidos, né? Sim. Eu vi um vídeo do Kennedy essa semana no Twitter que ele tava falando de um corante amarelo específico que tem, tipo, Doritos, a pipoca americana, que é uma pipoca meio amarelada, sabe? Diferente da do Brasil. Uma vez que você fez aqui na sala e ficou... não. É aquela pipoca que fedeu pra cacete. Sim. Enfim,
O ponto é, tem uma certa regulação aí que deixa a pipoca amarela nos Estados Unidos, que aparentemente, segundo o Robert Kennedy, faz mal. Será que faz mal ou não? Eu não sei. Eu só quero uma parte... Mas o ponto é proibido na Europa e pode nos Estados Unidos. Eu acho que é proibido no Brasil também, senão a pipoca aqui seria amarela. Ah, o Brasil é relativamente protetivo, assim, em O relação a Brasil essas coisas. costuma seguir a liderança da Europa em regulação, né? Exato, com algumas exceções aí pra a galera do agrotóxico, pelo menos, né? É. O pessoal do agro, que eu já ouvi falar, disse que o Brasil é bem linha dura com agrotóxico, que inclusive empurra o pessoal pra usar, tipo, os mesmos produtos que fazem mal, entendeu? Sim. Te regula muito e mal, né? Mas enfim, cara, a parada é que isso é motivo pra temer? Não porque todo mundo que tá assistindo tá no Brasil, mas tipo, se eu fosse americano, cara, eu estaria relativamente interessado, pelo menos empolgado, sabe? O cara que, tipo, igual o Robert Kennedy, ele é um cara que é visivelmente saudável, né? Hoje a gente já falou sobre shape de outras pessoas. Ele tá em forma. Para um cara velho, ele tá muito bem, tá em muito boa forma. O que é hilário, né? Tem um bando de vídeos do Robert Kennedy fazendo supino, fazendo barra. Sim. Sendo que ele, tipo, tem 60 e tal anos, né? Quem é o único político brasileiro que eu já vi fazendo barra e supino? O Crivella. Crivella. Cara, o Crivella consegue fazer supino com 100 quilos na máquina. A gente viu um vídeo dele postando no Instagram fazendo, tipo, 12 barras seguidas. mano. Você, homem jovem que tá assistindo o vídeo, seu shape tá melhor ou pior do que o Crivella? Tá pior, mas o Crivella tem Se mais de tiver 70. pior, tá na hora de começar a malhar. Vambora, entendeu? A cada barra que você não faz, o Crivella faz duas, entendeu? Sim. Mas a parada é, ele claramente tá em forma. Ele claramente é um cara que entende uma coisa ou outra sobre saúde, né? Eu imagino, né? Tipo, Tá fazendo TRTzinho também. É, com certeza, né? Mas isso faz parte da saúde, né? De Sim. certa forma. E ele é um cara que é anti-negócio, ele é um cara que é um cruzado, né, nesse sentido, ele é um cara que vai lutar para uma regulação que seja melhor para o povo americano, de certa forma, pelo menos na visão dele. Ele é, cara, honestamente eu sinto a vibe dele de, tipo, os caras é um escravo da verdade, entendeu? Ele parece... Cara, mesmo que ele esteja errado em muita coisa, É. ele pelo menos Parece tá fazendo de boa fé. Exato. Já... Cara, o que já significa muito, dado que o establishment de saúde americano, nos últimos 70 anos, aparentemente não estava de boa fé. Fracassou, mas fracassou. Exato. Então, o New York Times, apesar dele ser um veículo de mídia tendencioso pro Partido Democrata, eles ainda têm um cisco de honestidade, assim, que eles admitem isso. Eles falam, tipo, cara, Mas a gente tem razão pra ficar com medo das posições meio doidas dele com relação à vacina. Mas, por outro lado também, cara, a parada claramente não tá Tava uma funcionando, né? bosta. Tem que fazer um negócio diferente. Exato, claramente tem e tal. Eu dei uma parada interessante do Robert Kennedy, que ele é um adepto da parada do anti-óleo... Vegetal. É óleo vegetal que seria a melhor tradução? Não sei. É, em português é. Sim, o cara, ele é anti-seed oil, né? Fala São- seed oil, são os óleos de semente. Então, Exato. óleo de semente de girassol, óleo de canola, Amendoim, né? óleo de amendoim, óleo de milho. Isso faz mal pra você, entendeu? E o Robert Kennedy é um cara que quer levar isso pra frente. Ele quer fazer os restaurantes voltarem a usar a gordura saturada do porco, né? Voltar pra banha. Sim. De forma geral. Então tem coisas assim, tem quirks, né? Tem coisas interessantes. Você usa banha? Cara, às vezes eu uso, sim. Eu uso muito azeite, né? Eu tenho uma vibe mais mediterrânea, entendeu? Entendi. Enfim. Eu nem cozinho tanto. Mas enfim, a parada é... Vovó cozinha pra você, né? Com certeza, sim. Minha esposa cozinha pra mim. Mas a parada cara, óleo vegetal... Tecnicamente, tem muita gente estudando isso agora que realmente pode ser uma parada ruim. Dá pra um dia fazer um episódio sobre isso, eu acho, talvez. Sim, porque isso é hilário, né? Porque isso virou meio que uma histeria coletiva de nego de direita no Twitter americano. Sim. Mas enfim, eu acho que, cara, pra resumir o negócio do Robert Kennedy, é mais um exemplo de como tinha um establishment pós-Segunda Guerra Mundial formado nos Estados Unidos que a equipe do Trump tá mirando em destruir, né? Então, a gente já falou sobre consenso neoliberal de comércio internacional, que não vem nem pós-Segunda Guerra. A gente falou sobre as agências administrativas. E aí o Robert Kennedy está mirando especificamente na parada da saúde. Talvez o da saúde seja o mais claro que deu errado. Só você olhar as taxas de obesidade e de doença crônica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e mesmo assim tem... A expectativa de vida é mais baixa que muitos países europeus. É perto da do Brasil, o que é bizarro. Parou de subir, né? A parada é que a expectativa de vida dos Estados Unidos começou a cair, na real, cara. Então, Sim. tecnicamente, né, a qualidade de vida tá piorando, né? Exato. E tem o velho ditado que é, em inglês, é if it ain't broke, don't fix it, né? Se você não tá quebrado, don't fix it. Mas se tá quebrado, cara, shake it up. Shake it up, né? Aperta o botão para a mudança, né? Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no nosso site se você gosta, porque tem um episódio extra. Dessa vez a gente tá comentando sobre o que verdadeiramente significa direita, né? Porque a gente pediu pro pessoal comentar, a gente achou que os comentários do pessoal nenhum cravou, assim. Teve um cara que chegou bem perto, mas foi mais em espírito do que em Conteúdo. conteúdo.
E a gente colocou lá, então novosclassicos.com.br vai ter um episódio extra toda vez que a gente grava, que é 2 vezes por semana. Fora isso, segue a gente no Twitter, o meu é @pessoaa99. Meu é @novosclássicos, eu roubei o arroba do Pessoa. E a gente se vê lá no site, hein? Exato. E segue a gente no Instagram, Novos Clássicos _UFC, no canal Novos Clássicos. Se você gosta muito, pode virar membro também, manda pergunta que a gente responde, porque a gente tem um Q&A só pra quem é membro. São míseros R$8, então é baratinho. Boa. Então acho que você vai gostar muito. Muito obrigado. Valeu.